Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Joel, capítulo 2. Hoje quem é meu aluno no Rema vai escutar dobrado. Eu vou pregar hoje à noite sobre qual o propósito do Pentecostes. Você já está vendo fogo em cima da sua cabeça aí, meu irmão? Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Né? Vou pregar sobre isso. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? O porquê do batismo no Espírito Santo? Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo e nem sabem para que funciona isso. Muitas outras não são batizadas no Espírito Santo e nem sabem ainda também por que são ou não. E outras pessoas nunca sequer, às vezes, ainda aprendem sobre isso. Nunca escutam sobre isso. Amém? Você abriu lá em Joel? Tem Joel na sua Bíblia, tá bom? Você abriu, conseguiu abrir aí. Joel capítulo 2. Eu vou ministrar então nessa noite sobre o propósito do Pentecostes. O propósito do batismo no Espírito Santo na nossa vida, amém? Então Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga comigo, toda a carne. Amém? E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos. E vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, eu derramarei sobre eles o meu espírito. Agora vai lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A sua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa palavra. Você vai sair daqui nessa noite completamente transformado. E com o desejo de incendiar pessoas, amém? Incendiar pessoas no bom motivo, né, da palavra. Não sair botando fogo nas pessoas, amém? Mas incendiar as pessoas com essas verdades da palavra. Você abriu aí? Querido, lá em Joel, foi uma profecia do profeta Joel em relação ao batismo com o Espírito Santo. Ele disse, vai haver um dia, Joel está dizendo, vai haver um dia que o Senhor, Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele estava profetizando sobre isso, ele estava dizendo, vai acontecer de um dia que vai chegar um momento em que Deus, presta atenção, Ele vai derramar sobre toda a carne o seu Espírito. Sobre, diga comigo, sobre. A função do Espírito Santo, existem duas funções do Espírito Santo na nossa vida, na nova aliança. Primeiro, a primeira função, novo nascimento. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo. Amém? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, uma das funções dele, vem morar dentro de nós. Coisa boa, né? E a palavra de Deus diz que quando ele vem morar dentro de nós, ele nos guia em toda a verdade. Amém? Ele é o nosso consolador, o Paracletos, o nosso amigo, nosso ajudador. Então, a função do Espírito Santo, uma, é estar dentro de nós, amoldando o nosso caráter, conforme o caráter de Cristo. Amém? A segunda função do Espírito, estar sobre nós. Diga sobre. Então, o Espírito Santo tem duas funções. Uma, estar dentro. E a segunda, estar sobre nós. Por isso que o profeta Joel disse isso. Ele disse, vai acontecer que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Interessante que ele não fala sobre todos os crentes. Está escrito na sua Bíblia isso? Todos os crentes? Diga não. Ele diz sobre toda a... Ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele está sobre toda a carne.
Quando a pessoa aceita e confessa Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. E o batismo com o Espírito Santo, a unção sobre, já está disponível para aquele crente. Você está entendendo isso? Então, a profecia era que estaria disponível para todas as pessoas. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não é só para os prediletos, não é só para os mais ungidos, não é só para aqueles que vão esperar em Jerusalém, não. A profecia de Joel é: eu vou derramar sobre toda a carne. Qual é a condição para você ser cheio do Espírito Santo? Diga: nascer de novo. Vamos dizer de novo, só para ficar bem uma convicção clara. Qual é a condição de você ser cheio do Espírito? Diga: nascer de novo. Amém. Então, quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem para dentro de você, automaticamente está disponível para você a unção sobre você. Então, qual é a função do Espírito dentro de nós? Nos amoldar a nossa vida com o caráter de Deus, nos guiar em toda a verdade. Qual é a função do Espírito Santo sobre nós? Diga comigo: poder. Oh, glória! A função do Espírito Santo sobre nós é poder. Dunamis. Aleluia. Glória de Deus, poder de Deus para a manifestação dos dons do Espírito Santo. Amém. Essa é aleluia. Essa é o objetivo, essa é a função do Espírito Santo sobre nós. O profeta, guiado pelo Espírito, ele profetizou: vai chegar um dia em que eu derramarei, a gente pode trocar agora, o meu poder sobre toda a carne. Oh, glória a Deus! Houve um tempo que um homem chamado Jesus carregou aqui na terra esse poder. E quando Jesus andou sobre a terra, carregando esse poder que está escrito na profecia de Joel, esse Jesus virou o planeta inteiro de cabeça para cima. Ele dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você chegar na vida de pessoas, elas vão dizer: existiu o antes do Josué na minha vida e o depois de Josué. Existiu antes da Simone na minha vida, agora existiu depois dela. Depois que eu conheci ela. Você está entendendo isso? Nós fomos chamados, ungidos por Deus, para mudar a história de pessoas, para dividir histórias, por causa da unção sobre. A unção, quando vem sobre nós, ela nos capacita, nos habilita a vivermos uma forma sobrenatural aqui na terra. Jesus, ele sabendo dessa unção que viria sobre a humanidade, sobre os crentes, olha o que ele falou para os discípulos. Você abriu em Atos capítulo 1, no versículo 3, presta bem atenção. Essa palavra nessa noite vai ser um ensino tão poderoso, que vai incendiar você por dentro. Amém? Em Atos capítulo 1, no versículo 3, diz assim, está falando sobre Jesus, tá bom? Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, diga glória a Deus, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha só isso, Jesus Cristo ressuscitou. Pastor Éder, ele ministrou semana passada, né? E ele disse que quando Jesus ressuscitou, muitas pessoas começaram a ressuscitar junto com ele e entrar dentro da cidade. Tamanha glória que foi manifesta naquele lugar. Jesus, olha só, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele ficou 40 dias vivo. Não ficou um dia, não é 3 dias. Ele ficou 40 dias vivo
E ainda diz mais, mostrando provas infalíveis de que ele estava glorificado e vivo. Ou seja, durante 40 dias, Jesus atravessava a parede, sumia na frente dos discípulos, voava, comia peixe frito, assado, né? Não, assado ele comeu. O que era isso? Para mostrar para todas as pessoas que estavam olhando que aquilo que ele pregou durante 3 anos era verdade. Amém? E ele dá um recado para os discípulos no versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque, na verdade, ele disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que Jesus estava querendo dizer? Vou te ensinar e te mostrar hoje isso. Jesus disse, falou assim, os discípulos estavam empolgados. Imagina comigo, Jesus 40 dias com eles. Glorificado. E os discípulos assim, vamos sair pregando aí. É verdade mesmo, o mestre falou que ele destruiria o templo em um dia e construiria o novo templo em 3 dias, né? Qual é o novo templo? Diga, a minha nova criação aqui. Amém? Então eles estavam empolgados, imagina comigo, os discípulos vendo Jesus 40 dias, eles já queriam pregar. Jesus, não, só um pouquinho, espera um pouquinho. Porque vocês precisam de armas. Vocês precisam de um poder sobrenatural para pregar. Você está entendendo hoje comigo a importância da igreja mundial de pregar um negócio desse? Tem tantas igrejas, querido, que não pregam sobre batismo no Espírito Santo. Sabe o que essas igrejas estão fazendo? Elas estão impedindo as pessoas de sair manifestando o poder de Deus na rua. Foi um mandamento de Jesus Cristo. Ele diz, vocês não podem sair e anunciar o Evangelho sem ser revestidos desse poder. O que você está recebendo nessa noite vai abrir os seus olhos naquilo que você já tem. Você que é batizado no Espírito Santo, naquilo que você, o poder que você tem. E se você não é batizado no Espírito Santo, essa noite você vai ser. Na verdade, você vai ser se você quiser. Porque se você não quiser, também você não vai ser. Porque o batismo no Espírito Santo é pela fé. Você só recebe se você quiser. Ou que nem diz o Vini, só não pega quem não quer. Né? Porque Deus não força ninguém. Deus está alistando soldados para a sua batalha, meu irmão. É ou não é verdade que às vezes o cara vai lá como é que se diz quando o cara vai lá para faz se alistar? É isso? O cara vai lá já, eu não quero pegar. É ou não é? Já tem esses caras assim ou não? Tomara que eu não pegue. Meu irmão, se você vir para o culto, olha a revelação aí. E essa veio quentinha do céu, nem tinha preparado. Se você vier para o culto, não, mas tomara que eu não pegue. Só que a questão é o seguinte, quem está alistando você é Deus. A unção do Espírito, ela está aqui hoje. E ela está pronta para dar o visto para você, está preparado. Está capacitado para sair e arrebentar com o inferno. Você está entendendo isso? O Espírito Santo está aqui pronto para escrever o seu nome. Ungido, preparado. Mas você que vai decidir dizer, eu quero esse negócio para a minha vida. Eu quero ser diferente a partir de hoje. Amém, querido? Então Jesus está falando exatamente isso. Vocês não podem. Fique aqui. Agora você imagina os discípulos 40 dias, vamos dizer aproximadamente, esperando. Eles olhando os enfermos, eles olhando os doentes,
Eles olhando as pessoas e tendo que esperar. Agora eu vou te dizer mais. Imagina Jesus 30 anos esperando. Porque quando Jesus fez 30 anos é que ele foi ungido pelo Espírito. E não sei se você sabe, ele nunca fez um milagre antes dos 30 anos, só depois que ele foi ungido. Ou seja, não tenta inventar coisas que não está escrito na Bíblia. Ah, mas Jesus, quando era pequeno, curou umas pombinhas, uns cachorrinhos. Não inventa o que não está escrito, meu irmão. Se a Bíblia não diz que ele curou ninguém, então não curou ninguém. Amém? A Bíblia relata claramente que depois que ele foi ungido por Deus, ele saiu manifestando os dons e o poder. Isso me ensina algo. Imagina Jesus andando 30 anos sabendo que ele era o filho, que ele era o escolhido, ele era o ungido para manifestar, para curar, para libertar as pessoas, e ele andando na terra e vendo o povo doente, com falta de pastoreio, e ele tendo que se segurar, porque Jesus Cristo, ele sabia do poder que viria sobre ele. Só que é interessante que Jesus esperou 30. É interessante que Jesus falou para os discípulos esperarem também. Só que agora, meu querido, você não precisa esperar mais. Porque no capítulo 2, a partir do versículo 1, foi a profecia de Joel. E o Espírito Santo, naquele momento, ele foi derramado sobre toda a carne. Tanto que os discípulos, depois dali, eles chegavam em outros irmãos, em outro lugar, e eles diziam assim, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles diziam assim, nós recebemos o batismo de João. Eles falaram, vocês não receberam o batismo no Espírito Santo ainda? Então, recebam em nome de Jesus. E eles eram cheios do Espírito. Ou seja, depois do capítulo 2, você lendo o livro de Atos, você nunca vai ver eles chegando para alguém falando assim, ei, vocês têm que esperar agora lá em Jerusalém para ser batizado. Ou seja, se alguém pregar para você e dizer que você tem que esperar, então tem que cumprir todo o versículo, você vai ter que ir para Jerusalém. Diz o gaúcho assim, né? Caiu os butiá do bolso. Ou, que nem diz o pessoal do Rema, quebrou os biscoitos. Né? Você está entendendo isso? Então, Jesus falou exatamente isso. Ele diz, né? Espere. Vamos lá agora para o capítulo 2. Eu quero ler com você esse acontecimento. Diga, ô glórias. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, no versículo... Atos capítulo 2, no versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu com um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais repousaram sobre eles, sobre cada um deles, e todos, digam todos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem pode dar um glória? Aí agora você vai para o versículo 12. No versículo 12 diz assim, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros, e outros zombando, e dizendo, estão cheios de vinho, trago. Você está aqui comigo? Eles olharam o que estava acontecendo. Imagina, o povo no Xaramanaia. E estava ali rodeando e caindo e tal. Não se escandalize se acontecer isso na igreja. É bíblico, está na Bíblia. Está na sua Bíblia isso. Amém? Tanto que o povo de fora olhou assim, tão bêbado. Como é que um bêbado faz? Como é que o bêbado faz, gente? Eu tenho que ensinar você. Como é que o bêbado faz?
Cai no chão. Fala meio grogue. Você está entendendo aqui? O povo olhou assim, pronto. Cachaça pura, meu irmão. Então, bêbado, bebinho da Silva. Tomaram tudo, como é que chama aquele negócio? Pipa. Tomaram uma pipa toda de vinho. Agora, olha a resposta que Pedro deu. Versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé. Se ele se pôs em pé porque estava deitado no chão. Você está aqui comigo? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, porque os 11 também estavam deitados. Amém? Levantou a voz e disse: varões judeus e todos os habitantes em Jerusalém, seja isto para vocês notório. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Meu Deus do céu. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Também derramarei sobre o meu espírito, sobre os meus servos e minhas servas. Aleluia! Olha aqui para mim, querido. E aí continua o discurso e ele vai pregar com força. Porque quem estava criticando era fariseu, era aqueles caras que prenderam e açoitaram Jesus, e prenderam Jesus e mataram Jesus. Os mesmos caras esses que olharam para Pedro e disseram assim: você é discípulo dele? E ele disse: não, eu não sou. Porque Pedro, quando fala para Jesus, ele diz assim: Jesus, eu vou até a cruz contigo. Eu vou até a cruz contigo. Eu pego junto contigo, Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: antes que o galo cante, você vai me negar? Diga 3. O mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado, o mesmo Pedro que falou para Jesus não ir para a cruz, que Jesus chamou ele de Satanás. Você está aqui comigo? O mesmo Pedro que Jesus falou assim: quando tu te converteres, Pedro, porque tu não é convertido, você vai animar os outros. O mesmo Pedro que era medroso, se levantou na unção do Espírito, nesse poder sobre a vida dele, e pregou para os mesmos caras que mataram Jesus Cristo. E com toda a ousadia, ele falou: isso que vocês estão vendo não é embriaguez, não é loucuragem, não é, estão escandalizando, não é nada disso. Isso é uma profecia que foi dita pelo profeta Joel. Que nos últimos dias viria um poder sobre todas as pessoas que crescem. Viria um poder, viria uma glória sobre essas pessoas. E é como se Pedro estivesse falando assim: e eu estou sobre esse poder, eu vou pregar para vocês agora, e vocês vão ter que me ouvir. E não interessa que vocês venham me matar, não interessa, eu vou pregar na ousadia. Porque eu fui ungido para isso. Vocês querem ver o resultado disso? Não vou ler tudo, porque senão não dá tempo. Mas faça o rema. Amém? Falar nisso, o rema está com suas inscrições abertas. Amém? Não deixe para amanhã o que você pode fazer o mês que vem. Pegue o seu valor e invista. Vai lá e pague a sua matrícula já. Não deixe para depois, pague a sua matrícula. Pise na sua carne pela fé e diga assim: eu vou fazer. Não é só no falar, meu irmão. A fé tem uma ação correspondente. Você tem que chegar lá e pagar e dizer assim: eu vou fazer o rema. Posso ouvir um amém ou um ai de mim? Glória a Deus. Olha só então. Aleluia. Vai lá para... Só um pouquinho que eu vou ver aqui, vou achar. Aleluia. Versículo 36. É o 2:36.
Ele continuou pregando, meu irmão. Pedro continuou pregando na ousadia ali. E olha o que ele chega e diz no versículo 36. Ele continuou, é uma pregação só. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Sabe o que quer dizer a palavra compungiram-se? Significa, o coração deles ficou muito aflito. Ou seja, aqueles soldados que queriam prender Jesus, mataram Jesus, queriam prender Pedro, eles ficaram com o coração aflito. E matamos o cara errado. Você está entendendo? Pela unção que estava sobre Pedro, a unção do Espírito convenceu o povo. Olha isso, no versículo, onde é que eu estava? 37, ouvindo eles isto, o coração deles ficou aflito e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Já até chamaram de irmão. Já falou de chamar de irmão na hora. O que nós vamos fazer agora? Eles perguntaram. E olha Pedro que fala. E disse Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que Pedro está dizendo? Ele não diz assim, ó, vocês vão se converter, vocês vão se arrepender e vão esperar em Jerusalém. Não, ele diz, vocês vão converter e vocês já vão ser cheios do Espírito. Aleluia! E ele continua, meu irmão. Que nem diz o Vini, o manto é forte. Aleluia! Onde é que eu estava? 38, agora 39, porque a promessa, olha isso querido, porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos e todos os que estão longe. Estava falando de eu e você aqui no Brasil, aqui em Bento, todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas e outras palavras, isto testificava e os exortava. Ainda continuou pregando, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí, meu irmão? Aí nós vimos que não foi Pedro, foi a unção sobre, foi o batismo com o Espírito Santo, foi o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo que fez isso. Encheu aquele homem medroso de ousadia. E é isso que vai acontecer na sua vida nessa noite, meu irmão. Você vai ser tão cheio de ousadia que as pessoas vão procurar você. Em Bento Gonçalves, você vai incendiar essa cidade. Você vai incendiar essa cidade, meu irmão. Você vai pregar para as pessoas, elas vão dizer, me diz onde é que tu está indo, qual igreja que é, porque eu quero receber disso que você tem. Você olha bem para esse lugar, olha para essas paredes aqui, olha para esse lugar. Isso é só o começo do que essa palavra vai chegar e vai fazer. Nós temos 1 ano, meu irmão. 1 ano de igreja, 1 ano e pouquinho de igreja. Já são 60 pessoas. Eu não sei quantas vai ser daqui a 10 anos. Mas eu sei de uma coisa, você vai estar junto. E você vai poder olhar para trás e dizer assim, eu fiz parte desse começo. Olha aqui, ó, tá vendo esse lado todo aqui? Foi eu que trouxe aqui, ó. Esse aqui são a minha galera. Posso ouvir um amém, meu irmão? Agora volta lá para Atos 1 de novo, volta lá. Aleluia. Glória a Deus. Você abriu aí Atos 1. Vamos falar do poder. O que significa isso? Amém?
De fato, as pessoas, às vezes, elas pregam sobre batismo no Espírito Santo e elas só falam da ênfase da oração em outras línguas. Amém? As pessoas só falam assim, não, porque você vai ser batizado no Espírito Santo, vai falar em outras línguas. Mas fica só nisso. E esquece, querido, de pregar o poder sobrenatural que vem sobre a pessoa. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Eu quero ensinar você principalmente, e essa palavra, essa mensagem vai estar no YouTube, você pode compartilhar com outras pessoas, porque as pessoas precisam entender que o batismo no Espírito Santo não é só oração em línguas. Apesar que o batismo no Espírito Santo é a evidência em falar em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas, ela vai fazer você crescer espiritualmente. Quando você ora em outras línguas, você cresce espiritualmente. Você se edifica a si mesmo, como fala lá em 1 Coríntios capítulo 14. Amém? Quando você ora em línguas, você se edifica. O que fala lá também em Judas 20, você edifica a sua fé, a sua santíssima fé, orando no Espírito. Por que a oração em línguas vem acompanhado com o batismo no Espírito Santo? Porque a oração em línguas é como uma porta de entrada para a manifestação dos outros dons. Ou seja, os 9 dons do Espírito que está listado lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando você é ungido, recebe a unção sobre, você recebe os 9 dons do Espírito. Os dons de poder, que são o dom da fé, o dom de curar e o dom de milagres. Os dons de revelação, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E os dons da fala, que são... aleluias. Meu Deus, é tanta coisa, né, gente? Que são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Glória a Deus. Amém? Chegamos lá. Esses 9 dons vêm sobre você. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é o Espírito Santo que concede o dom a hora que Ele quiser. Não é porque você está com os dons que você pode usar eles a hora que você quiser. Mas é o Espírito Santo que concede o dom numa maneira, num dia ou numa ocasião apropriada. Você está entendendo isso? Ou seja, por que você ora em línguas? Para você ter discernimento, contato com o Espírito Santo, estar sensível com Ele, para quando Deus quiser manifestar, você sabe como usar o dom. Você está aqui comigo? Por exemplo, eu estava pregando a palavra num culto, e aí eu fiz o convite para aceitar Jesus. Quando eu fiz o convite para aceitar Jesus, vem algumas pessoas, e o Espírito Santo me mostrou uma pessoa lá atrás. Eu já dei esse testemunho, vou dar de novo. E a pessoa estava lá e o Senhor falou comigo, é aquela pessoa que eu quero que me conheça, né? E ela não veio. Eu fiz o convite de novo e ela não veio. Eu fiz o convite de novo e ela não veio. Eu fui lá. Cheguei na frente dessa pessoa e perguntei para ela, você quer receber Jesus? E ela disse assim, eu sou ateu. Eu não conheço, eu não acredito. E aí Deus me trouxe uma palavra de conhecimento, um dom do Espírito no momento. Eu ministrei aquele rapaz e aquele rapaz começou a chorar. Por quê? O dom do Espírito é para mostrar que é Deus fazendo e não você. Ou seja, ele olhou para mim e disse assim, só Deus sabia disso. Não tem como não ser Deus. Eu me rendo a esse Deus. E naquele momento ele aceitou Jesus Cristo chorando e hoje ele está firme com Deus, está fazendo rema. Você está aqui comigo? Então o dom do Espírito é para isso. Então quando você é ungido pelo Espírito, você recebe os 9 dons. Juntamente com, não o dom de línguas, mas a linguagem celestial. Ou seja, quando você começa a aprender o inglês, você vai para os Estados Unidos e você não vai falar inglês só quando sentir um arrepio. Ou quando você sentir, eu estou sentindo de falar agora. Não, é a sua linguagem, você vai falar. Ou seja, você é batizado com o Espírito Santo, você fala a hora que você quiser. Amém? Quanto mais você fala, mais você se edifica e fica em intimidade com o Espírito. Foi o que Paulo falou em 1 Coríntios, versículo 14. Ele disse, eu falo mais em línguas que todos vocês. Foi por isso que ele revelou 70% da nova aliança, do Novo Testamento. Amém? Depois você pode escutar de novo o áudio, eu estou falando bem rápido aqui, né, para você pegar bem isso. Amém? Mas você entendeu isso?
a palavra, a unção do Espírito vem sobre nós juntamente com a oração em línguas para isso, para você discernir as coisas, mas não pode ser focado só nisso. T.L. Osborne fala uma coisa muito interessante num dos livros dele, e eu anotei aqui para dizer para você. Olha só o que está escrito. Ele falou assim: quanto a mim, parece-me que se o único propósito de receber o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, há um mal-entendido grave quanto ao objetivo verdadeiro. Em Atos 4:33, que diz: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse é o principal propósito de possuir tal poder: ser testemunha com provas que Jesus vive. Foi por isso que Jesus falou para eles esperar, porque quando eles fossem pregar, eles iam mostrar com provas que Jesus estava vivo. Ou seja, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Qual é a função do batismo no Espírito Santo? É você ser cheio de poder para manifestar os dons, para que as pessoas vejam que Jesus ainda continua vivo. Você está aqui comigo? Então, imagina comigo, quando você vai pregar para alguém, você vai pregar para alguém e a pessoa não conhece Deus, ou a pessoa muitas vezes não acredita em Deus, e aí a pessoa está enferma, por exemplo. Aí você vai e ora pela pessoa, a pessoa curada, a pessoa, meu Deus, né? Na hora já fala Deus na hora, né? Meu Deus, Jesus está vivo. Ou seja, a manifestação do dom mostra que Jesus ainda está vivo. É por isso do batismo no Espírito Santo. É por isso que todo crente tem que ser batizado no Espírito Santo. E é por isso que você vai ministrar batismo no Espírito Santo nas pessoas. Eu vou repetir isso aqui. Cada um aqui dessa igreja vai ser um agente de batismo no Espírito Santo sobre os outros. Você pode, não é só o pastor, não é só o Éder, não é só a Ana, não é só a Dani, não é só o Vini. Cada um dessa igreja pode impor as mãos sobre alguém e declarar o batismo com o Espírito Santo. Amém, querido? Está nos libertando, sim ou não? Amém? Então Jesus fez exatamente isso. Ele pediu para os discípulos: não faça isso agora. Que nem aconteceu comigo, algo muito interessante também. Eu estava pregando em Frederico Westphalen, né? E eu estava ministrando a palavra lá. E aí eu comecei a ministrar a respeito da bondade de Deus, falando sobre o caráter de Deus, que Deus é bom, que Deus não coloca doença em ninguém. Oh, que benção, né? É muito bom, né? Pregar sobre isso. Deus não coloca doença em ninguém, a destruição, o mal veio pelo diabo, que Deus está nos negócios de curar as pessoas. Amém, querido? Você crê nisso? Amém. E eu estava pregando sobre isso, e aí eu fiz o convite, né? Quem quer aceitar Jesus, quem quer receber cura no seu corpo? E aí o pessoal veio na frente, veio uma senhora. E quando essa senhora veio na frente, ela estava com um problema no joelho dela, e ela não conseguia dobrar a perna. E aí eu perguntei para ela assim: a senhora quer que eu ore pela senhora? Daí ela falou assim para mim: é que agora eu estou um pouco confusa, porque você pregou que Deus não coloca doença e que Deus cura. Só que o pastor que eu fui na outra igreja disse que era Deus que colocou essa doença para me tratar. Olha isso. Deus colocou essa doença para provar a minha fé. Ou seja, eu ia crescer em fé e eu ia crer para ser curada. Só eu que escutei isso, eu acho, Só eu que escutei? Foi mesmo, ninguém levantou a mão. Então, ela falou isso. E olha a ousadia que veio em mim na hora. Pessoal, só um pouquinho aqui. Olha isso. Depois que saiu a palavra, eu quis botar de volta, mas não saiu. Eu falei: pessoal, olha aqui, isso aqui que aconteceu aqui. Essa senhora, vocês entenderam que a palavra que eu preguei, Deus é bom? Vamos repetir: Deus é bom. Todo mundo: Deus é bom. Quantos concordam comigo que Deus é bom, que Deus não coloca doença? Vocês viram eu pregando hoje isso? Amém. Essa senhora, ela acabou de me dizer que o pastor, onde ela foi numa igreja visitar,
disse que era Deus que estava provando ela, botando essa enfermidade. Agora eu vou provar. Olha isso, meu irmão. Meu Deus. T.L. Osborne fazia assim, sabia? Quando ele estava indo para as cruzadas, ele dizia assim, ó: eu quero, diabo, eu vou fazer uma tenda para você aqui do lado, diabo, aqui, ó. Porque eu quero te convidar para você estar sentado para ver as curas que Deus vai fazer nesse lugar. Meu Deus do céu, meu irmão. Essa ousadia vai vir sobre a sua vida nessa noite. E aí, eu peguei e falei assim: eu vou provar aqui, no nome de Jesus Cristo, pela unção de Deus, que esse sofisma, esse ensino é errado. E ela vai ser curada agora. E eu orei, o joelho dela fazia assim, ó, blup, 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 blup. E ela fez assim depois, ó, curada, aleluia! Me ligou para nós uma semana depois, disse assim: meu filho, eu estou limpando a minha casa. Eu estou limpando a casa aqui, estou curada, aleluia. Glória a Deus. E diz assim, me diz assim, eu quero congregar nesse verbo da vida aí. Amém. Não é o verbo da vida, não é a igreja, não é aquela placa, é a palavra de Deus. Amém? É a palavra. Então, o que é o dom do Espírito, querido? O dom do Espírito é para as pessoas testificarem que Jesus está vivo. Ou seja, todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite, nós, em vez de oferecer primeiramente um paracetamol, uma aspirina, nós temos que oferecer uma oração para uma pessoa. Nós oramos e depois pegamos o comprimido e dizemos assim: agora pode tomar. Ou seja, primeira coisa que tem que vir na sua mente: cura, eu tenho a unção para curar essa pessoa. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá, você abriu já estou terminando. Atos capítulo 1, no versículo 8. Olha o que Jesus falou, ele falando para os discípulos ficarem, e aí ele explica por que ele era para eles ficar. No versículo 8 ele diz: mas recebereis o quê? Poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, se você quer ser missionário, primeiro você tem que pregar para o seu vizinho. Primeiro você tem que pregar no seu serviço. Se Deus vê você assim, desse jeito, pregando, aí Ele vai te enviar para outro lugar. Primeiro você tem que ser uma bênção na igreja local, para depois você querer ser uma bênção para as nações. Eu posso ouvir um amém, crente? Aleluia. Glória a Deus. O pastor gosta, né? O pastor é que gosta quando fala um negócio desse, né? Ser uma bênção na igreja local. Amém? Glória a Deus, mas é uma verdade. É um princípio bíblico aqui. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e aos confins da terra. E Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele falou depois algo interessante. Ele disse: ser-me-eis minhas testemunhas. Aí eu fui pesquisar o que significa a palavra testemunha. Tu sabe o que quer dizer a palavra testemunha? Testemunha é uma pessoa que esteve no ato onde aconteceu aquilo. Aí eu pergunto para você: você estava quando Jesus foi crucificado? Você estava quando Jesus foi ressuscitado? Foi por isso que Jesus falou para esperar para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo estava naquele lugar. Foi o Espírito Santo que estava lá, foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E aí ele falou assim, ó: oh, meu Deus do céu, aleluia. Eu fico empolgado por mim, por você e por toda a igreja. Aleluia. Quando vocês receberem o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas, porque o Espírito Santo estava lá, ele viu o que aconteceu. Quando vocês orarem pelas pessoas, elas vão ser curadas e elas vão comprovar que o Espírito estava lá. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. É bom demais ser crente. Aleluia! Glória a Deus. Agora, a palavra aqui que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós, essa palavra significa dunamis. Poder significa dunamis,
que vem derivado da palavra dinamite. Ou seja, Jesus está falando para os discípulos, vocês vão receber um poder explosivo sobre vocês. Só que o poder explosivo do Espírito Santo, ele não destrói, ele constrói. Aleluia! E eu pesquisei no grego para trazer quentinho para você hoje esse alimento. Amém? E se você quer saber o que quer dizer dunamis, diga assim, eu quero saber o poder que está na minha vida. Então você vai saber hoje. Sabe o que quer saber? Aleluias! Você quer saber o que é esse poder? Esse poder significa poder, força e habilidade. Ou seja, você pensa assim, mas eu não sou nada, eu não sou ninguém. Oh Deus, oh céus, oh vida, eu não posso. Eu nasci numa família que não era de crente. Minha mãe é batuqueira, meu pai é alcoólatra, meu pai é assassino. Não interessa o que você era, meu irmão. Não interessa de onde você veio. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a habilidade de Deus. Você recebe a habilidade divina para fazer. Não é na sua força, é na força de Deus. Se fosse na força de Pedro, ele não conseguiria ainda. Mas depois que ele foi cheio, ele recebeu a habilidade de Deus para falar. Mas eu não sei falar, pai, eu não sei falar direito, eu não sei pregar o evangelho. Moisés também não sabia, ele diz, eu sou pesado de línguas. De língua, de língua. E Deus diz que o eu sou está contigo. Amém? Habilidade, força está sobre você. Que você quer saber mais? Que significa poder inerente. E aí eu fui pesquisar inerente, porque eu não sei o que é inerente. Você sabe o que é inerente? Eu também não sei, eu fui pesquisar o que quer dizer essa palavra. Significa o que está ligado a uma forma inseparável ao ser. É aquilo que está intimamente unido e que diz respeito à própria natureza da pessoa. Ou seja, depois que você é ungido por Deus, ninguém pode separar isso mais de você. Ninguém tira mais. Está com você essa unção. Outra coisa que significa dunamis, poder que está sobre nós, poder para realizar milagres. Diga comigo bem alto, eu tenho o poder para realizar milagres. Aleluia! Agora que geralmente os crentes gostam dessa parte aqui, eu vou falar, você dá uma carreira, tá bom? Poder e riquezas que crescem em números. Olha isso, a unção que está sobre nós nos habilita a prosperar em números. Não sei, essas últimas 2 semanas está uma unção tão poderosa nessa igreja que muitas pessoas estão pegando serviço. Muitas pessoas estão sendo promovidas. Você sabia disso? Eu acho que no mínimo uns 5 irmãos que veio me contar o testemunho que arrumou um serviço novo, que foram promovidos, estão ganhando mais. Quando você entende o princípio do dízimo e oferta, o Espírito Santo que está sobre você começa a multiplicar o dinheiro sobre a sua vida. Amém? E o último que eu acho mais top das galáxias de todos, que é, dunamis significa, é um poder igual de um exército. Meu Deus. É o poder igual de um exército, ou força de uma multidão. Ou seja, quando o crente não entende aquilo que ele é em Cristo e aquilo que ele recebeu, ele quer pegar a espada e lutar com o diabo. Vamos fazer uma batalha espiritual aqui, vamos fazer uma batalha espiritual, vamos guerrear com o diabo. Mas quando o crente entende aquilo que ele é, ele fica na posição onde Deus colocou ele. E quando ele vai orar por alguém, ele sabe que não é ele, não é na força dele, mas é um exército que está orando sobre aquela cura. Você está entendendo isso, querido? Quando você vai orar por alguém, não é a sua mão, não é você, é um exército tirando aquela enfermidade daquela pessoa. Meu Deus do céu, onde é que a gente vai parar hoje? Meu Deus do céu. Diga assim, obrigado, Senhor. Aleluia. Agora volta lá para Marcos capítulo 16, eu vou encerrar com esse versículo. Já pode subir aqui a banda. Tem muito mais para falar, mas
você faça o rema. E se Deus quiser, eu vou dar evangelismo para você daqui a 1 ano, 2 anos. Aleluia. Marcos 16. Aleluia. Aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, hoje você vai sair daqui sabendo daquilo que você tem, do poder que está sobre a sua vida. Pegue esse áudio, escute no mínimo umas 25 vezes, até isso entrar na sua cabeça, até isso fazer parte de você. T.L. Osborne disse, e ele chorava, ele chorava, ele chorava. Presta atenção nisso. T.L. Osborne foi um dos maiores evangelistas de toda a história. Ele chegava numa cruzada e centenas de mudos e surdos eram curados na hora, sem ele encostar a mão neles. Você está aqui comigo? Você está prestando atenção nisso? Presta atenção. T.L. Osborne, ele ficava sentado quando uma pessoa vinha aleijada, engatinhando. Quando chegava do lado dele sem ele orar, a pessoa ficava de em pé. Tem um vídeo, eu vi esse vídeo. T.L. Osborne, quando começava a ministrar a palavra, sem colocar as mãos sobre as pessoas, muitas pessoas levantavam na cadeira de rodas e vinham empurrando para cima do palco. Só que o que aconteceu com a vida dele? Ele chorava, dizia, Deus, eu quero esse poder. Ele ficava no quarto vários dias, eu quero esse poder. E um dia, Jesus apareceu para ele. E aí ele fala no testemunho dele, não foi Jesus que apareceu para mim que me deu um poder novo. Quando Jesus apareceu para mim, eu pude ver com os meus olhos que ele era verdade. E aí quando eu pregava como se ele fosse vivo. Quando eu orava como se ele fosse vivo, porque eu vi ele. Ou seja, que Deus nos dê uma visão sobrenatural de o Jesus vivo, porque se Jesus for vivo para você, você não peca mais, você não briga mais no casamento, você não faz mais nada de errado, porque Jesus é tão vivo para você, que você não faz mais nada disso. E quando você for orar por alguém, você vai orar cheio de autoridade, porque Jesus está vivo. Eu vou dizer de novo, Jesus está vivo, meu irmão. Jesus vive. E todos os dias quando eu acordo, eu fico chateado, porque eu queria que ele aparecesse para mim em sonho. Todos os dias da minha vida eu oro e falo assim, Senhor, é hoje que você vai aparecer para mim? Isso que você tem que ter bombando no seu coração, o desejo dele, mais dele. Jesus apareceu 40 dias para os discípulos e Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Você sabia disso? Em 1 Coríntios fala isso. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus está vivo, querido. Jesus vive, é uma realidade. Amém.